Capítulo 3. Uma conversa sobre a mente. O homem possui uma única mente, mas tem várias faculdades mentais, cada uma capaz de funcionar de acordo com duas linhas diferentes de esforço mental. Não há linhas divisórias distintas separando as duas e as várias funções de uma faculdade, mas elas sobreiam umas às outras, assim como as cores do espectro. Um esforço ativo de qualquer faculdade mental é o resultado de um impulso direto enviado no momento do esforço. Um esforço passivo de qualquer faculdade da mente é o resultado de um esforço ativo precedente da mesma mente ou de um esforço ativo que segue uma sugestão, vibrações de pensamento da mente de outras pessoas ou impulsos de pensamento de um ancestral, transmitidos pelas leis da hereditariedade, incluindo os impulsos passados de uma geração para outra, a partir do momento do impulso vibratório original, concedido pela causa primordial, que impulsiona um desdobrar gradual quando o estado correto de desenvolvimento evolucionário é alcançado. O esforço ativo é recém-nascido, novo, enquanto que o esforço passivo é uma criação menos recente. Na verdade, é muitas vezes o resultado de impulsos vibratórios de eras de um passado longínquo. O esforço ativo traça seu próprio caminho, deixando de lado as trepadeiras que impedem a passagem e chutando as pedras que obstruem a estrada. O esforço passivo só passa pelo caminho mais percorrido. Um impulso de pensamento ou de movimento, causado originalmente por um esforço ativo de faculdade mental, pode se tornar uma repetição contínua ou hábito, estritamente automática. O impulso dado pelo esforço ativo repetido se desenvolve em uma força viva, que o prolonga passivamente até que seja interrompido por outro esforço ativo ou que tenha sua direção alterada pela mesma causa. Por outro lado, os impulsos de pensamento ou de movimento, continuados passivamente, podem ser concluídos ou corrigidos por um esforço ativo. A função ativa cria, transforma e destrói. A passiva cumpre a função dada pela ativa e obedece à ordem e sugestões. A função ativa produz o hábito de pensamento ou de movimento e os cede para as vibrações que os levam passivamente depois disso. A função ativa também tem o poder de enviar adiante vibrações que neutralizam a força do hábito de pensamento ou de movimento. Ela também é capaz de iniciar um novo hábito de pensamento ou de movimento com vibrações mais fortes, que conquista e absorve o primeiro pensamento ou movimento e substitui o novo. Uma vez que todos os impulsos de pensamento ou movimento são lançados em suas tarefas, eles continuam a vibrar passivamente, até que sejam corrigidos ou excluídos por impulsos subsequentes concedidos pela função ativa ou outro poder controlador. A continuidade desse impulso original adiciona força a ele e torna sua correção ou eliminação mais difícil. Isso explica a chamada força do hábito. Acho que isso será mais prontamente compreendido para aqueles que lutam para vencer um hábito adquirido facilmente. A lei se aplica tanto aos bons hábitos quanto aos ruins.
A conclusão é óbvia. Várias das faculdades mentais, muitas vezes, se combinam para produzir uma única manifestação, uma tarefa a ser realizada por requerer um exercício combinado de várias faculdades, algumas das quais podem se manifestar pelo esforço ativo, enquanto que outras aparecem com esforço passivo. Deparar com novas condições, novos problemas, pede o exercício do esforço ativo, enquanto que um problema ou tarefa familiar pode ser abordado facilmente com o esforço passivo, sem a ajuda de seu irmão mais empreendedor. Na natureza, há uma tendência instintiva dos organismos vivos para realizar certas ações. A tendência de um corpo organizado para procurar aquilo que satisfaz os desejos de seu organismo. Às vezes, essa tendência é chamada apetência. Trata-se realmente de um impulso mental passivo, originando-se com o ímpeto concedido pela causa primordial e transmitido de acordo com o desenvolvimento evolucionário, ganhando força e poder à medida que progride. O impulso da causa primordial é auxiliado pela poderosa atração ascendente exercida pelo absoluto. Na vida das plantas, essa tendência é plenamente discernível, indo das exibições menores nos tipos mais simples para uma exibição maior nos tipos mais evoluídos. Trata-se daquilo que é geralmente descrito como a força da vida nas plantas. No entanto, é uma manifestação de atividade mental rudimentar, que funciona de acordo com o esforço passivo. Em algumas das formas superiores de plantas, parece haver sinais de ação de vida independente, uma indicação sutil de escolha por vontade. Autores que escrevem sobre a vida das plantas relatam vários exemplos notáveis desse fenômeno. É, sem dúvida, uma exibição de atividade mental ativa rudimentar. Nas formas mais simples de vida do reino animal, há um grau muito alto de esforço mental passivo. Sem dúvida, os animais mais simples possuem a razão, apenas em um grau menor que o dos homens, e, na verdade, a demonstração de atividade mental volitiva exibida por um animal inteligente muitas vezes é quase tão alta quanto a demonstrada por tipos inferiores de humanos ou por uma criança pequena. Assim como uma criança antes do nascimento demonstra em seu corpo os estágios da evolução física do homem, uma criança, antes e depois do nascimento, até a maturidade manifesta os estágios da evolução mental do homem. O homem, a forma de vida mais superior produzida até agora, pelo menos neste planeta, demonstra a forma mais sofisticada de atividade mental passiva e também um desenvolvimento muito maior da atividade mental ativa que aquela vista em animais inferiores. E mesmo assim, os graus desse poder podem variar muito entre suas diferentes raças. Mesmo entre os homens de nossa raça, os diferentes graus de atividade mental ativa são plenamente reconhecíveis. Esses graus não dependem de forma alguma da quantidade de cultura, posição social ou vantagens educacionais possuídas pelo indivíduo. Cultura mental e desenvolvimento mental são duas coisas muito diferentes. Basta olhar ao redor
para ver os diferentes estágios do desenvolvimento da atividade mental ativa do homem. O raciocínio de muitos homens quase não passa de atividade mental passiva, exibindo apenas poucas das qualidades do pensamento volitivo. Eles preferem deixar que outros homens pensem por eles. A atividade mental ativa os cansa e eles acham que o processo mental passivo, instintivo e automático é muito mais fácil. Suas mentes funcionam com a menor resistência possível. No entanto, eles são pouco mais que imbecis. Entre os animais inferiores e os tipos inferiores de homens, a atividade mental ativa é largamente confinada às faculdades mais brutas. No plano mais material, as faculdades mentais superiores funcionam de acordo com a função passiva, instintiva, automática. À medida que as formas inferiores de vida progrediram na escala evolutiva, desenvolveram novas faculdades que lhes eram latentes. Essas faculdades sempre se manifestaram na forma do funcionamento passivo rudimentar e mais tarde alcançaram formas passivas superiores, até que as funções ativas entraram no jogo. O processo evolucionário ainda continua, ou seja, a tendência invariável com o objetivo de alcançar uma atividade mental ativa altamente desenvolvida. Esse progresso evolucionário é causado por um impulso vibratório concedido pela causa primordial, auxiliado pela atração edificante do absoluto. A lei da evolução ainda está em progresso e o homem está começando a desenvolver novos poderes da mente que, é claro, estão se manifestando primeiro de acordo com o esforço passivo. Alguns homens desenvolveram essas novas faculdades a um grau considerável e é possível que logo o homem seja capaz de exercitá-las de acordo com suas funções ativas. Na verdade, esse poder já foi alcançado por algumas pessoas. Esse é o segredo dos ocultistas orientais e de alguns de seus confrades ocidentais. A acessibilidade da mente para a vontade pode ser aumentada com uma prática propriamente dirigida. O que geralmente chamamos fortalecimento da vontade é, na verdade, o treinamento da mente para reconhecer e absorver o poder interior. A vontade é forte o bastante, não necessita de fortalecimento, mas a mente precisa ser treinada para receber e agir de acordo com as sugestões da vontade. A vontade é a manifestação exterior do eu sou. A corrente da vontade está fluindo com toda a força pelos fios espirituais. Mas você precisa aprender como levantar o cabo elétrico para tocá-lo antes que os trólebus mental se mova. Essa é uma ideia um pouco diferente daquela que estamos acostumados a aprender de escritores sobre o assunto do poder da vontade. Mas é correta, como você demonstrará para sua própria satisfação se seguir em frente no assunto por meio de experimentos adequados. A atração do absoluto está levando o homem a uma ascensão e a força vibratória do impulso primordial ainda não se exauriu. Chegamos a um momento no desenvolvimento evolucionário em que o homem pode ajudar a ele mesmo. O homem que compreende a lei pode conquistar maravilhas por meio do desenvolvimento dos poderes da mente, enquanto que o homem que vira as costas
para a verdade, sofrerá com essa falta de conhecimento. Aquele que compreende as leis de seu ser mental desenvolve seus poderes latentes e os utiliza de maneira inteligente. Esse homem não despreza suas funções mentais passivas, mas também faz bom uso delas, encarregando-as com tarefas mais aprimoradas, e é capaz de obter resultados maravilhosos de seu trabalho, já que aprendeu a controlá-las e treiná-las para obedecer ao seu eu superior. Quando elas falham ao fazerem seu trabalho adequadamente, ele as regula, e seu conhecimento evita que ele interaja com elas de maneira não inteligente e, portanto, que se prejudique. Ele desenvolve as faculdades e poderes latentes em si mesmo e aprende como manifestá-los, tanto à maneira da atividade mental ativa quanto da passiva. Ele sabe que o verdadeiro homem dentro de si mesmo é o mestre, para quem tanto as funções ativas quanto as passivas são meras ferramentas. Ele já baniu o medo e goza da liberdade. Ele se encontrou, ele aprendeu o segredo do eu sou.